Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho de senhoras que será feito esta semana. Passamos aí uma semana de glorificação ao nome do Senhor, a festa da dedicação. Tivemos grandes momentos marcantes nas nossas vidas, inclusive tivemos batismo, tivemos ceia, tivemos seminários, tanto de criança, intermediário, como seminários também com a igreja. Então foi algo que marcou as nossas vidas nesse mês que findou. Estamos iniciando o mês de novembro e já dando início, continuidade na verdade, a respeito do tabernáculo. E a pergunta que foi orientada pelo programa, o quadro Lâmpada para os Meus Pés, era para que comentássemos, fizéssemos um comentário, em cima dos 3 aspectos ali que foi abordado que deu-se mais ênfase neste estudo, né? Então vamos ler um texto aqui para que possamos elaborar em cima do que iremos ler. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos observar que lá no Novo Testamento, a forma como Deus ele opera, a forma como ele trata as Escrituras, a gente vê que transcende a cronologia humana. É como se nós estivéssemos lendo no Velho Testamento. Ele fala a respeito do tabernáculo. Ele fala a respeito do lugar santíssimo. Mas quando a gente vai ver, está escrito exatamente no Novo Testamento. Aqui a gente vai vendo que há uma preocupação do Senhor Jesus em deixar bem claro para nós hoje que o fato do o véu do templo estar aberto, o véu do lugar santíssimo estar aberto, isso não vulgariza ou menospreza ou desvaloriza o projeto de salvação. Naquela época era fechado, era de ano em ano que o sacerdote, não era nem o povo de Israel que entrava no tabernáculo. O povo só tinha acesso até o altar. Do altar para frente, isso era papel do sacerdote e sumo sacerdote. Então aqui a gente vê o grande mistério da palavra, é que a parte do pátio ali, do altar do sacrifício, é como se fosse a nave da igreja. É como se fosse ali aonde ministra-se aquele momento de meia hora de culto. Então, é como se fosse exatamente este ambiente. Só que dali do altar para frente, dali para dentro, se encontra o lugar santíssimo. Então, às vezes as pessoas acham e confundem o frequentar de igreja como salvação. E não é assim que funciona. A Bíblia diz que quando Adão e Eva foi expulso a árvore da vida, o Senhor guardou, ali colocou um anjo para guardar o caminho que levava até a árvore da vida. Então, ou seja, e nesse texto aqui que a gente lê, diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho.
Só que para passar por este caminho, aí é onde entra o detalhe. O véu do templo se rasgou, todo mundo agora pode entrar. Sim, beleza, tranquilo. A ideia é exatamente essa. A história fala exatamente sobre isso. Só que a gente tem que entender que há um anjo que guarda o caminho, que conduz a árvore da vida. Porque dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que tipificava exatamente a presença de Deus. E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela é o projeto de salvação. O projeto de salvação. E o projeto de salvação nunca seria descoberto se a carne, o que Jesus ele deixou bem claro aqui, e consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Se a carne dele não tivesse sido aberta, deslacerada pelos chicotes, nós não teríamos acesso à vida. A vida, Jesus, ele é o véu. Ele é o véu do templo, do lugar santíssimo. No interior de Jesus, a Bíblia diz que está a vida. Quando a gente pega lá no livro onde está escrito sobre Sansão, a Bíblia diz que ele abre o leão e a abelha vem no interior do leão. Depois que ele rasga, depois que é aberto o leão, a abelha cria ali os favos de mel, lá no seu interior, mas depois que é aberto. Então assim, na cruz do Calvário, Cristo rasga a sua carne. É por isso que ele diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue. É o momento, então este véu aqui representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo mesmo, o corpo lá dele, que foi deslacerado, que foi rasgado. O véu do templo se rasga. Então quando abriu Jesus ao meio, figuramente falando, o que é que saiu de dentro? Saiu vida. E vida em abundância. Então o projeto ele foi aberto e foi dado àqueles que andavam à beira e sombra da morte o direito de lutar e de alcançar a vida eterna. Porque a salvação ela é uma batalha. Então o véu do templo se abre. Só que há um detalhe interessante. Para se alcançar, para se extrair a vida lá do lugar santíssimo, é necessário nós passarmos pelo anjo. E segundo as escrituras, o anjo ele tem a espada, uma espada de fogo em sua mão. Então temos que passar. Esse anjo aqui, ele é tipo do Espírito Santo. É aquele que tem a revelação da palavra. É aquele que é responsável pelo caminho que conduz o homem de volta para se alimentar da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então assim, eram elementos que estavam dentro do tabernáculo, lá no lugar santíssimo. Era o único elemento que não estava à vista. Não estava à vista. Ele estava escondido. E para que isso fosse revelado aos olhos, houve uma necessidade de uma morte do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo morre, se fez necessário para que a beleza da salvação chegasse a todos. Amém? Então aqui nós podemos entender exatamente isso. E quando abriu-se, a gente enxergou a Arca da Aliança. Nós enxergamos o projeto de salvação. Aquele que andava à beira e sombra da morte, ele viu a luz. O raio de luz ali o encandece e o tira para fora da escuridão. E dá a ele uma esperança. Porque agora, o João, quando ele... o pai de João Batista... Esqueci o nome dele, Zacarias. Quando ele vê o Senhor Jesus, ele vira e diz assim: Senhor, despeça em paz o teu servo,
porque os meus olhos hoje viu a salvação. No rosto do rei, na luz do rosto do rei está a vida. São textos bíblicos que mostram o que acontece com o gentio quando o Espírito Santo revela o projeto de salvação para ele. Quando ele consegue ver que existe uma vida melhor do que a vida que ele está vivendo, sendo escravo do pecado. Mas há um detalhe interessante. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está aberto? Sim. Visível? Não. Porque somente através da fé o homem consegue enxergar o véu do templo aberto. O lugar santíssimo. Somente através da fé nós iremos conseguir enxergar a arca da aliança. O verdadeiro caminho que nos conduz à salvação. Que vamos ser conduzidos pelo anjo que guarda o caminho. Então aqui, eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Foi uma ação de Cristo. A cruz onde ele foi crucificado era alta. Olha para vocês verem. Deus moveu a eternidade de alto a baixo para dar direito aos gentios a alcançar a salvação. Mas é de qualquer forma que entra-se no lugar santíssimo? Não. As diretrizes continuam a mesma. Os ensinamentos continuam os mesmos lá das leis. Tem que ser sacerdote. O sumo não. O sumo sacerdote foi aquele que morreu, abriu o caminho e deixou aberto para que os sacerdotes pudessem entrar. Então tem muitos que vai vir até o tabernáculo e vai se limitar até o altar do sacrifício. Então tem pessoas que vai para a eternidade somente, observe bem, somente ali na beira do altar. Confiando, tendo fé, que Deus vai levantar sacerdote, que vai entrar no Santo dos Santos, que vai trazer resposta, que vai revelar os mistérios. E hoje nós temos os nossos pastores, nós temos o presbitério, nós temos bons diáconos, bons obreiros, servas, mulheres notáveis, que são usadas extraordinariamente através da palavra de Deus. Mas nós temos também aquele grupo que eles só conseguem ir até o altar. Eles têm medo de ter função, mas é uma igreja, é um povo que ora, é um povo que não peca, que batalha, que é voluntário em outras coisas. E isso também não pode ser tirado o mérito deles de ir morar com o Senhor na eternidade. Agora tem outros que se iludem, que acham só porque frequenta a igreja, vai de ano em ano, vai de domingo em domingo e acha que isso lhe dá o direito. Não dá. Estamos falando daqueles que vivem no altar do sacrifício e aqueles que só frequentam quando lhe convém. Quando lhe convém. Quando lhe faz necessário. Já para o sacerdote, ele não ia no templo, ele não servia ao Senhor lá no tabernáculo quando lhe era necessário, quando lhe convia. Não, ele era separado para aquele serviço. Aquela grande mensagem a respeito de o ministério é maior que a vida. Então quando você vai vendo esses homens, eles não são mais amantes de si mesmo. Eles amam mais o seu rebanho do que a sua própria vida. Eles amam mais o ministério que o Senhor Jesus confiou a eles, mais do que a sua própria vida. É isso que move o coração de Deus. Homens que vão entrar no lugar santíssimo. Homens que têm compromisso com a eternidade. E vai trazer de lá o projeto de salvação e vai apresentar para aqueles que têm orado, para aqueles que têm jejuado, para aqueles que têm pedido ao Senhor misericórdia. Então existe, a Bíblia diz que nós precisamos, para poder ilustrar o que eu estou dizendo, a Bíblia diz que nós precisamos suportar os fracos e os doentes. Olha só para vocês verem.
para poder entender que realmente o que estamos pregando aqui tem base profética e bíblica também. Então tem muitos irmãos dentro da igreja que não tem função e que necessita do capitão de grupo, e que necessita do pastor, que necessita das senhoras para estar fazendo uma visita. E o Senhor manda a gente, nós que fomos separados como sacerdotes, para estarmos entrando no Santos dos Santos, para estar ministrando ali o incenso, para trazer as novidades de vida, para tocar a sirene quando entrarmos no Santos dos Santos. Nós temos que aprender a amar esses irmãos e não menosprezá-los. E isso vai se tornar algo extraordinário no meio do povo de Deus. O véu do templo se rasgou. A arca foi trazida à tona. Agora os nossos olhos estão fitados no projeto de salvação. E o projeto de salvação nos move. Por quê? Porque dentro dele está a presença da Trindade. Lá dentro estavam as tábuas com os 10 mandamentos, representando o período do Pai. Não podemos abrir mão do histórico, irmãos, porque é do histórico que nós iremos extrair o profético. Então aqui a gente vai vendo, não mais em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do coração. A tua palavra escondi, guardada no coração, para não pecar contra ti. Quando o sacerdote, ele tem isso, quando a igreja tem isso gravada no seu coração, guardada no seu coração, ela peca menos. Ela tem o temor do Senhor. Porque aonde ela vai, como está no coração, e não lá aberta em cima da televisão, não lá guardada na cabeceira da sua cama, mas no coração, lá no seu local de trabalho, você vai lutar para não pecar. Lá na sua escola, lá no momento de atuar no seu casamento, de atuar com os seus vizinhos, você vai lutar para não pecar, porque você tem a palavra, você conhece, e você sabe que aquela atitude não é digna de um sacerdote. Nós precisamos estar em santificação. Lá dentro da arca também, porque a arca é o projeto, mas o projeto é composto pela Trindade. Então tem também o maná, o alimento que é o Filho. O maná, lá havia um vaso, dentro da arca tinha um vaso, cheio de maná. O vaso é tipo do homem, o maná é tipo de Jesus. Então, é o homem cheio de Jesus Cristo. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, dentro do nosso interior tem que ter Cristo. Não de boca para fora, não de forma fingida, mas de verdade, atuando o amor, a misericórdia, a caridade. Lá como o bom samaritano, limpou as feridas, passou azeite, deu uva para que ele comesse, levou até a estalagem, o acompanhou, pagou um preço. Esse é o papel da igreja que tem Jesus no seu interior. É o mesmo interior da ostra. Lá dentro está a pérola de grande valor, que foi gerado pelo fragmento de rocha. Cristo é a rocha, o fragmento é um grãozinho, uma mensagem que você ouviu, é pregada por alguém, inspirada pelo Espírito Santo. Então aqui a gente vai vendo. Aí tinha também a vara ou o cajado de Arão. Essa aqui é a mesma vara que está descrita lá no Novo Testamento. Cristo é a videira e nós somos as varas. Se eu não me engano está escrito mais ou menos assim, é porque eu não sou bom de texto. Então nele nós fomos enxertados. Era impossível, irmãos. Era impossível uma vara que foi cortada lá da sua árvore. Foi tirada as folhas, foi tirada tudo. E o propósito era, o que fez aquela vara florescer? Foi a arca, foi o projeto de salvação. E não é diferente de hoje também. Então era impossível isso acontecer, se não fosse através de uma interferência divina. Então o homem, nós somos a vara.
Nós somos a vara. O que aconteceu com os demais dos outros líderes? Nada. Se tornaram varas mortas. Por quê? Porque o desejo de Deus não se concluiu sobre a vida deles. Não era aquilo que Deus queria para o seu povo. Mas já de Arão a Bíblia diz que floresceu. Esta vara aqui que a gente vê florescer é a ação do Espírito. Nesses dias de hoje, às vezes nós observamos homens e mulheres notáveis dentro de igreja, que florescem, que dão frutos. E quando você vai conversar com ele, você percebe que ele dirige todo o mérito do que eles são. Ele dirige o mérito ao Salvador Jesus Cristo. Ele diz que aquilo na vida dele é fruto do Espírito Santo. Então a vara aqui, né, ela é tipo do Espírito Santo. É uma ação do Espírito sobre a vida da igreja nesses últimos dias. O Espírito Santo faz com que nós venhamos florescer, renovando as nossas vidas dia após dia. A direção do Espírito Santo na vida da igreja. Aqui nós podemos ver o Espírito Santo sendo representado, irmãos, de uma forma extraordinária. Então aqui a gente vai vendo que o anjo que guarda o novo e vivo caminho com a espada flamejante é o Espírito Santo. E ele vai nos conduzir para morarmos com o Senhor na eternidade. A questão que eu falei, que as diretrizes, os mandamentos, as doutrinas continuam a mesma para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. O homem que tenta entrar no Santo dos Santos, de qualquer forma, ele morre. Ele perde a graça. Ele é destituído da graça de Deus. Então nós precisamos, é só pegarmos e observar. Não vou entrar nesse assunto, fica para uma próxima mensagem. Mas havia lá as vestes, havia o banho que tinha que tomar, a santificação de um dia para o outro. E isso tudo o sacerdote precisava ter para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos e não ser morto no momento daquela cerimônia. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente as irmãs. Lembrando que não é para as irmãs pregar da mesma forma que foi ilustrado aqui, mas é para que as irmãs tenham uma noção do que verdadeiramente Deus ele quer. O que Deus quer com esta mensagem? É que os sacerdotes aprendam a suportar aqueles que só conseguem ir até o altar. Aqueles que têm medo de ir na frente para pregar, que têm medo de se tornar obreiro, que têm medo de se tornar professora, que têm medo de ser diácono, que têm medo de ser instrumentista. Nós precisamos aprender a suportar esses irmãos, porque eles dependem sim de nós, para que eles possam estar em paz aqui nesta terra e possa ser conduzido para a salvação. A Bíblia diz que nós somos pequenos Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Cristo significa Salvador. Então nós somos pequenos salvadores para aqueles que precisam de uma bênção. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.